A igreja já está em pé, então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro do Êxodo, segundo livro da Bíblia. Glória a Deus! Livro do Êxodo, fala a Deus. Em seu capítulo de número 31. Glória a Deus! Êxodo, capítulo de número 31. Vamos ler a princípio somente um verso. O verso de número 18. Êxodo, capítulo de número 31. Em seu verso de número 18. Glória Se a Deus! alguém perto de você está sendo exemplar da Bíblia, compartilhe com ele ou ela a palavra, e assim todos poderão ler juntos a porção do texto anunciada. Glória a Se os Deus! teus olhos estão no texto, repita comigo: eu amo a Bíblia. Eu amo a Bíblia. Verso de número 18, a palavra do Senhor nos diz assim: e deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as duas tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Glória a Deus! Vou ler pela segunda vez. Acompanhe comigo. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as duas tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Glória a Deus! Repita comigo essa oração: Senhor Jesus. Senhor Jesus, Fala comigo. fala comigo Através da tua palavra. através da tua palavra. Edifica-me por ela. Edifica-me por ela. Renova-me por ela. Renova-me por ela. Transforma-me por ela. Transforma-me por ela. E eu glorificarei o teu nome. Eu glorificarei o teu nome. E na certeza E na certeza que tu estás nesta palavra, que tu estás nessa palavra. eu já me assento fazendo aquele barulho. Glória a Deus! Glória a Deus para sempre. Glória a Deus! Meus irmãos, a Bíblia Sagrada foi escrita em 3 linguagens diferentes. Digo linguagem e não idioma. Coincidentemente, idioma também foram 3: hebraico, aramaico e grego. Mas quando eu falo de linguagem, eu falo nas 3 perspectivas que a Bíblia foi escrita, e quem quiser interpretar a Bíblia precisa ter isso em mente. A Bíblia foi escrita, primeiro, na linguagem figurada; segundo, na linguagem alegórica; e terceiro, na linguagem literal. Exemplifica, pastor. Que bom que você pediu, eu vou fazer. A linguagem figurada, vou lhe dar um exemplo do Antigo Testamento. O salmo que nós abrimos o culto esta noite. Salmo 1, que vai falar sobre o homem justo. Aí ele vai dizer: o homem que teme a Deus será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, que dá o seu fruto no tempo certo, e tudo que ele fizer prosperará. Isso é uma linguagem figurada. Não está dizendo para o crente para a beira do ribeiro fazer um buraco e entrar nele. Está dizendo que um crente que prioriza Deus na sua vida e não se afasta do rio da água viva que é Jesus, vai dar fruto sempre e vai prosperar em tudo que ele fizer. Segundo exemplo de uma linguagem figurada está no Evangelho de Jesus por João, no capítulo de número 10. Jesus diz de si mesmo: eu sou a porta das ovelhas.
quem entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, sairá e encontrará pastagens. Glória a Deus. A Bíblia não está dizendo que Jesus é uma porta de madeira com dobradiça e fechadura. Está dizendo que Jesus é a única porta da salvação. Quem entra por Jesus vai encontrar pastos verdejantes, ou seja, todo o alimento necessário para a sua alma. Glória a Deus. Isso são linguagens figuradas. Usa figura de linguagem para mostrar verdades do reino de Deus. O segundo tipo de linguagem, alegórica. Esse tipo de linguagem alegórica nós temos como exemplo muito claro, de uma forma rasa, as parábolas. Porém, eu quero dar um exemplo do Antigo Testamento e do Novo Testamento. No Antigo Testamento, no segundo livro do profeta Samuel, Deus chama o profeta Natã e diz para Natã, eu vou revelar para você um pecado que Davi cometeu, não falou nada para ninguém, se calou, também não me confessou, não pediu perdão. Deus conta para Natã o que Davi havia feito, e Natã fica triste. Aí Jeová diz para ele, agora você vai levantar, vá até o palácio e joga no rosto de Davi o seu pecado. Apesar de ter sido mandado por Deus, Natã era profeta, Davi era rei. E se Davi fica irado, ele manda matar Natã. E Natã, sabendo disso, ele roga a Deus que Deus lhe dê condições e sabedoria para falar com Davi. Aí Davi inspira, Deus inspira Natã através do seu Espírito Santo, a que ele chegue para Davi e conte a ele uma alegoria. Natã vai, encontra-se com Davi no palácio e começa a contar uma alegoria. E diz: Davi, existe um homem no teu reino muito rico ao ponto de ter um aprisco cheio de ovelhas. Do lado da casa dele existe um homem pobre que tem só uma ovelha e trata essa ovelha como se fosse parte da sua família. Ela come na sua mesa, ela dorme na sua cama. Ele o trata como se fosse da família, ele trata a ovelha como se fosse sua filha. Acontece, Davi, que um dia um viajante inesperado chegou sem avisar na casa do homem rico e ele precisava alimentar-se. O homem rico, ao invés de pegar uma ovelha do seu aprisco, mandou o servo pular o muro e tomar a única ovelha do seu vizinho que só tinha uma. Mas Natã nem terminou de falar, Davi já decretou: esse homem é digno de morte e tem que restituir 400 vezes mais a ovelha que ele roubou. Então a senha foi dada para Natã e Natã disse: Davi, esse homem é você. Você tinha um harém, você tem um harém com muitas concubinas, você tem 8 esposas, mas na hora que o desejo carnal incontrolável te visitou, você mandou alguém ir na casa do vizinho Urias e trazer a sua esposa, a única que ele tinha, para você se deleitar com ele. E aí que Davi cai nos joelhos e fala aquele texto lindo, pedindo perdão a Jeová, dizendo: não me retires, não me afaste da tua presença e não retire de mim o teu sangue. Glória a Deus. Isso é uma alegoria. No Novo Testamento, um exemplo de alegoria, no meio de tantas, eu gostaria de citar Lucas capítulo de número 10. Jesus um dia foi interpelado por um escriba, dizendo para ele: mestre, quem é o meu próximo? E Jesus passa a contar para ele uma alegoria. E diz: um homem descia de Jerusalém para Jericó. Num certa altura do caminho, ele foi surpreendido por ladrões e salteadores que despojaram de tudo que ele tinha e ainda o espancaram e deixaram ele caído na beira do caminho, quase morto. Pouco tempo depois, descia pelo mesmo caminho
quando viu ele, mudou de lado e passou ao lado. Logo depois veio um levita. Deve ter visto a atitude do sacerdote e falou: se ele não se meteu, eu também não vou me meter. Passou de lado e não ajudou o homem. Mas, naquele caminho, vinha passando um samaritano, que depois ficou conhecido como o bom samaritano. Ele vê o homem, desce da sua cavalgadura, vai até ele, lava as suas feridas, deita na ferida azeite, que significa cura, e vinho, que significa alegria. Toma o homem, põe na cavalgadura, leva para uma estalagem e diz para o hospedeiro: toma conta dele, eu estou te dando 2 dinheiros, cuida dele, eu vou e volto, e quando eu voltar eu te dou valor. Quando eu voltar, eu pago tudo que você gastou. Glória a Deus. Isso é uma alegoria. Então explica, pastor. Quem é o homem que descia de Jerusalém para Jericó? A raça humana, descendente de Adão, que fomos tomados por salteadores e ladrões. Quem? O diabo e seus asséculas, o diabo e seus demônios. Ele nos deixou caído no meio do chão. Passou escriba, passou sacerdote, passou levita. Tinham muito que falar, tinham muito que cobrar, mas com seus ensinamentos não podia salvar ninguém. Mas veio o bom samaritano, Jesus Cristo de Nazaré, desceu, nos lavou com o seu sangue, deitou na nossa feridas o azeite que nos curou, deitou sobre nós o vinho que nos deu a alegria da salvação. Depois nos pegou, nos levou até a hospedaria, a igreja, falou para o hospedeiro: está aqui, pastor, 2 dinheiros, palavra de oração, cuida dele, porque quando eu voltar, eu te dou aquilo que você fez a mais. Isso não é alegoria, se você crê agora, acredita, não acredita. Eu acho que eu vou voltar ao relacionamento da igreja, a obra do nosso Senhor. Linguagem figurada, linguagem alegórica, mas a terceira é linguagem literal. E linguagem literal está no texto que nós acabamos de ler essa noite. Êxodo 31, 18. E é nesse texto, na linguagem literal do texto, que eu gostaria de falar com os irmãos alguns minutos. Esse texto que lemos não é figurado. Esse texto não é alegoria. Deus, o nosso Deus, literalmente pegou seu dedo e escreveu em tábuas de pedra. Pegou essas tábuas, entregou para Moisés e disse: Moisés, agora você vai ensinar ao povo. A Bíblia traz literalmente 3 oportunidades onde Deus escreveu com o seu dedo. A primeira oportunidade, Êxodo 31, 18, escreveu nas tábuas do testemunho. A segunda oportunidade, Daniel capítulo de número 5, Belsazar, neto de Nabucodonosor, estava dando uma festa para 1000 convidados. Quando chegou na altura da festa, e a festa durava dias, ele já embriagado, vai tomar uma atitude insana de pedir que os seus servos fossem até a sala do tesouro da Babilônia e trouxessem os vasos, as taças consagradas ao templo do Senhor, que Nabucodonosor, seu avô, havia trazido de Jerusalém, porque ele sentiu vontade de tomar vinho nos vasos do Senhor. A Bíblia diz que quando os servos trouxeram as taças, trouxeram os vasos, distribuíram para os convidados, e ele tomou o seu na mão com vinho dentro, apareceu uma mão misteriosa. E o dedo de Deus começou a escrever na parede estucada do palácio: Mene, Mene, Tekel, Parsin. A Bíblia fala que o semblante de Belsazar mudou, as suas juntas amoleceram, a perna batia uma na outra, porque não sabiam o que estava acontecendo, não sabiam que mão era aquela,
não sabia o que significava o que estava escrito na parede, e no meio dos seus 1000 convidados, os seus sábios, os seus encantadores, né, os seus governadores, não tinha ninguém que pudesse ler e dizer qual a sua interpretação. Mas aí lembraram que tinha um que era grande, mas que não participava desse tipo de festa, que estava na sua casa. Daniel, o velho Daniel, com 86 anos, e mandaram chamar Daniel. E Daniel foi para a sala do banquete. Quando ele chegou, ele bateu os olhos e viu o que estava escrito. Ele disse consigo mesmo: eu conheço essa caligrafia. Neme. Deus contou e conferiu. O seu reino chegou ao fim. Tekel, Deus te pesou na sua balança de precisão e você foi achado em falta. Parzinho, hoje o teu reino é dividido em dois e é entregue aos medos e aos persas. A Bíblia fala que naquela noite Dario Medo invadiu a Babilônia. Belsazar foi morto. Acabou-se a glória da Babilônia. E a partir daí os medos tomavam conta de tudo. Porque o dedo de Deus escreveu. A terceira oportunidade que o dedo de Deus escreveu está no Novo Testamento. O Evangelho de João, no seu capítulo de número 8. Ali era a festa dos tabernáculos. Festa dos tabernáculos durava 7 dias. Mas ninguém podia voltar para casa, porque no 8º dia era dia de convocação geral. E todos tinham que estar no templo para adorar a Deus pela oportunidade de participar da festa. Festa que comemorava o templo de Israel, com 8 tendas. Então ninguém dormia em casa. Montava uma tenda e dormia fora da tenda durante os 7 dias da festa do tabernáculo. Durante a festa do tabernáculo, cada família representada tinha que trazer um cordeiro, um animal, um cabrito, uma ovelha, para que fosse sacrificado no ato dos gentios, no altar de holocausto, para que depois, no final do dia, fosse queimado ao Senhor. A Bíblia fala que Jesus participou da festa do bom judeu durante 7 dias. No final do 7º dia, ele sobe ao Monte das Oliveiras para poder orar um pouquinho. No dia seguinte, ele desce do monte e vai até o templo, que é o 8º dia de convocação. Ele estava no templo, o povo veio para fazendo pergunta, para que ele ensinasse alguma coisa a respeito do reino de Deus, e ele passou a ensinar as verdades do reino. De repente ele foi interrompido, porque um grupo de escribas e fariseus trouxeram uma mulher que, segundo eles, tinha sido pego em ato flagrante de adultério. Eles disseram: mestre, essa mulher foi pega em adultério. Moisés, na lei, disse que ela é digna de apedrejamento. E o Senhor, o que disse? Eles queriam colocar Jesus numa saia justa. Se Jesus diz que ela está absolvida e a perdoa, eles vão dizer: você não é judeu, é contra a lei. Se ele diz: cumpra uma lei, a lei diz para apedrejar, apedreja. Iriam acusá-lo: o senhor vive por aí pregando amor e perdão, e agora o senhor quer que a igreja essa mulher? O que Jesus faz? Jesus, irmão Fernando, se agacha e começa a escrever no chão. E começa a escrever na terra. E começa a escrever na areia. Durante muitos anos. Abra um parênteses. Essa passagem bíblica, o pastor Ricardo, tem causado confusão entre os estudiosos bíblicos, porque até chego a dizer que essa parte do versículo número 6 é uma apócrifa, foi incluído no texto e não existia, porque ou Jesus estava escrevendo no chão,
Ou Jesus estava escrevendo na terra, ou Jesus estava escrevendo na areia. E cada versão traz uma coisa. Vou lhe explicar. Se Jesus está escrevendo na areia, Jesus estava na praia e não no templo. Mas Jesus estava no lado dos gentios, próximo do altar de holocausto. Se Jesus estava escrevendo na terra, Jesus estava escrevendo do lado de fora do templo, porque todo o templo é pavimentado com pedra, desde o lado dos gentios. Então a confusão está armada, porque se desconsidera uma coisa tão comum que acontecia nas festas judaicas e aconteceu na festa dos tabernáculos. Você consegue imaginar toda a nação reunida em Jerusalém, cada família trazendo um animal para ser imolado no altar do holocausto, a quantidade de sangue, escorria aquela quantidade de sangue pelas pedras do lado dos gentios. Qual a providência que os sacerdotes tomavam? Orientavam os levitas para no final da manhã e no final da tarde jogarem em terra ou jogarem areia nas pedras, para que pudessem sugar o sangue. Agora você sabe o que eu acho lindo? É que Jesus abaixou, começou a escrever, e conforme ele escrevia com o seu dedo, saía terra, saía areia e aparecia o sangue. Isso constrangeu os escribas e fariseus. Jesus, pastor, o que Jesus escreveu? Eu tenho para mim agora, você confirma com ele. Muitas teorias, muitas especulações sobre o que Jesus escreveu. Eu acho que ele só escreveu Jeremias 17. Todo escrito de sacerdote sabe o que está escrito. Levítico 17, 11. O sangue faz expiação pelo pecado. A Bíblia diz que os escribas e fariseus, Carol foi soltando a pedra e foi embora. E Jesus pergunta à mulher: onde estão os seus acusadores? Ela diz: foram embora. Então vai também, que eu também não te acuso. Vai e não pegues mais. 3 oportunidades aonde o Senhor escreveu com o seu dedo. E aí, pastor, a primeira vez que Deus escreveu o Êxodo 31, o dedo de Deus escreveu para ensinar. Na segunda oportunidade, no livro do profeta Daniel, o dedo de Deus escreveu para sentenciar. E na terceira, o dedo de Deus escreveu para perdoar. Glória a Deus! E isso para mim é tremendo. Baseado nessas verdades bíblicas, eu quero trazer uma rápida palavra para os irmãos com o tema: Deus vai escrever de novo. Glória a Deus! Olha o seu irmão, fica tranquilo. Deus vai escrever de novo. Louvado seja o nome de Jesus. O livro do profeta Isaías, no capítulo 43, verso 1, diz literalmente assim: assim diz o Senhor que te criou, a Jacó, e te formou, Israel. Repito: assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e te formou, ó Israel. Não temas, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Jacó criou, Israel formou. Jacó criou, Israel formou. Como que Deus criou Jacó? Dando-lhe uma família abençoada, 13 filhos, 12 homens e uma mulher, permitindo que eles casassem e lhe dessem netos. Mas quando seus filhos estavam no Egito, e o faraó do Egito, depois que descobriu qual era a história, convidou Jacó para vir morar dentro do Egito. Era Deus criando Jacó. Quando Jacó foi para o Egito junto com a sua família, o total era 70 pessoas. Deus criando Jacó. Passou-se os tempos, eles moravam na terra de Gósen. Os faraós foram se sucedendo, até que começou a entrar faraó que não conhecia a história de José e começou a afligir o povo de Israel que estava no Egito. E batia no povo. Mas a Bíblia diz que quanto mais o povo apanhava, mais crescia.
criando Jacó nas barbas do Egito, nas barbas de Faraó, até que Deus levanta um libertador chamado Moisés, e diz para Moisés que iria usar a sua instrumentalidade para liberar o povo e levar o povo para o deserto. Assim acontece. Moisés tira o povo do Egito, atravessa o Mar Vermelho e vai com o povo para o deserto, para a península do Sinai. A partir desse ponto, Deus começa a formar Israel. Pode ver, pastor, em Jacó, ele criou uma grande família. Em Israel, a nação, ele estava formando um país, estava formando uma nação. Glória a Deus. Israel vai ficar acampado na península do Sinai por 2 meses. E Deus formando Israel, Deus formando uma nação. Pastor, o que é necessário para que um povo vire uma nação? Que bom que você perguntou, eu posso te responder. A primeira coisa necessária é que ele tenha idioma, e eles tinham o hebraico. A segunda coisa importantíssima é que eles tenham uma bandeira. Glória. E eles têm. E Moisés declarou: Jeová me ensina, Jeová é a nossa bandeira. Mas uma nação precisa ter uma constituição, um código de leis que dirige os cidadãos da nação. E foi isso que Deus chamou Moisés para o Monte Sinai para poder entregar na sua mão, para que ele ensinasse para o povo. Se você acha que a Constituição de Israel, aquilo que Deus entregou para Moisés ensinar o povo, foram apenas 10 mandamentos, desculpe, você está errado. Se você ler o texto, antes de entregar literalmente as tábuas, Jeová foi dando instrução uma a uma de tudo que você possa imaginar que um povo precisa para ser feliz. Tudo. Como comprar, como vender, Deus ensina. Como se vestir, como trabalhar, como emprestar, como tomar emprestado, como dizimar, como ofertar, como tratar o vizinho da direita, como tratar o vizinho da esquerda, como tratar os mais velhos, como tratar os mais novos, até lei sobre nutricionismo ele deu. Isso vocês podem comer, isso aqui não podem comer. Isso vocês podem beber, isso aqui não podem beber. Eu vou falar uma coisa para vocês se escandalizarem em mim, ainda bem que está na Bíblia, você vai achar. Êxodo 24. Desculpe, Êxodo 32. Êxodo 24, 12. A Bíblia fala sobre lua de mel. Você sabia? Que Deus orientou até sobre lua de mel. E o que ele orientou, pastor? Ele orientou assim: todo varão que casar tem que ficar de lua de mel 1 ano. Eita maravilha! 1 ano! E literalmente o texto diz: para que faça a sua esposa feliz. Então, em 1 ano, diz o texto, ele não pode ser convocado para compromisso público. Em 1 ano, ele não pode ser convocado para o exército e nem sair da guerra. Por quê? Porque ele precisa de 1 ano para consumar o casamento e para começar a sua família. Aí o texto diz: para que não venha o caso dele sair para a guerra e morrer e a sua mulher seja jogada para a luta. Tudo que você possa imaginar, a lei determinava para o luto. Esse código de leis tinha 613 leis, chamadas leis morais e leis cerimoniais. Agora, a base da lei são os 10 mandamentos. Porque dos 10 mandamentos, 5 falam do relacionamento do homem com Deus, e 5 falam do relacionamento do homem com o seu próximo. Aí a Bíblia vai dizer que Deus chama Moisés ao monte e lhe dá as tábuas do testemunho, as tábuas escritas pelo dedo de Deus que continham os 10 mandamentos. Eu lhes afirmo que Moisés tomou na mão a coisa mais preciosa
da história da humanidade. Por quê, pastor? Eu acho que é impossível calcular quanto valeria aquelas duas tábuas. Eu não estou falando como crente, eu falo pensando como investidor. Por quê? Porque o quadro de Monet, que ele desenhou depois que estava certo, foi vendido em 2017, se não me engano, por 270 milhões de dólares. Quadro de Da Vinci, quadro de Picasso, ultrapassa os 450 milhões de dólares. Agora me ajuda a calcular quanto que vale duas tábuas escritas com Deus e dentro do Deus todo. O seu valor é incalculável. E agora Moisés recebeu essas duas tábuas, chamadas de tábuas do testemunho. Repita comigo: tábuas do testemunho. Por que, pastor, que eram chamadas de tábua do testemunho? Primeiro, porque quem olhava para a tábua não tinha dúvida, foi Deus que escreveu. Se você olhasse para a tábua, eu creio que você diria: foi Deus que escreveu. Por que, pastor? Já disse que aconteceu em Daniel 5. Quem tem intimidade com Deus conhece a sua caligrafia. Quem tem intimidade com Deus conhece a caligrafia. Segundo, as tábuas eram translúcidas. Pastor, você não estranha? Não, translúcidas. Porque Deus, no seu dedo, não apenas, missionário Cristina, escreveu de forma superficial na tábua. O poder do dedo de Deus é tão grande que vazou. Então quem olhava de frente lia e entendia, mas quem olhava de costa, só Deus para fazer isso, também lia e entendia, porque ela era translúcida, conseguia se enxergar dos dois lados, porque o dedo de Deus escreveu e vazou do outro lado. Por que, pastor? Porque quando Deus escreve, ele não deixa dúvida. Quando Deus escreve, aonde você lê, você vai entender. Falar. E em terceiro lugar, tábua do testemunho. Porque se eu pegar um ponteiro e uma marreta, eu vou demorar, mas eu consigo escrever numa pedra. Se eu pegar um formão e um martelo, eu vou na madeira, eu também consigo escrever. Agora, com o dedo em tábua de pedra, para furar, eu só conheço um. O nome dele é o Senhor Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. Deus diz a nossa Deus entrega para Moisés as duas tábuas. Agora Moisés vai descer do Monte Sinai depois de 40 dias. E ele está descendo do Monte Sinai. Lá no sopé do monte, ele vai encontrar o capitão Josué, que o estava esperando, ficou fazendo guarda no pé do monte durante os 40 dias. E Moisés vai conversando com eles, e eles vão retornando para a península do Sinai, onde o povo estava acampado. E quando chegam a uma certa altura do caminho de volta, Josué faz uma pergunta: Moisés, você está escutando o que eu estou escutando? Parece que eu estou escutando um alarido de guerra. Moisés disse: isso não é alarido, não, isso é alarido estranho. Culto não é porque eu sou pastor da igreja e não autorizei fazer culto. Deve estar acontecendo alguma coisa no arraial. Quando Moisés chega no arraial, ele vê uma aberração. Parte do povo estava nu, diante de uma estátua, diante de um cordeiro, de um cabrito, de uma estátua que foi feita de ouro, e falavam palavras de ordem. Esse é o Deus que nos tirou da terra do Egito. Esse é o Deus que abriu o mar vermelho para nós passarmos. Irmão, Moisés ficou irado. Moisés ficou nervoso. Você sabe o que Moisés fez? Pegou as duas tábuas e jogou no chão, quebrando as tábuas do testemunho. Mas eu acho interessante o que Moisés fez. Muitas vezes nós
coisas por cima, não entendemos o que Moisés fez depois. Está justamente em Êxodo 32. Ele pega aquele cabrito de ouro, quebra ele, morre ele, faz ele virar pó. Aí sabe o que ele faz? Mistura na água e dá para os idólatras beberem. A Bíblia fala que naquele dia deu as espadas dos levitas. 3.000 idólatras morreram. Moisés consegue conter aquele movimento idólatra, mata os idólatras, restabelece o culto ao Deus verdadeiro. Mas tem uma coisa: Moisés resolve um problema e cria outro. Qual, pastor? Ele matou os idólatras. Ele tem 613 leis na sua cabeça para ensinar o povo. Mas agora ele não tem mais as tábuas, porque ele quebrou as tábuas. Um acesso de ira, uma decisão impensada, ele quebrou as duas tábuas do testemunho. A Bíblia diz que passa-se aproximadamente 7 dias. Deus vai falar com Moisés. Diz: Moisés, fala, Senhor. Você quebrou as tábuas, Moisés? Senhor, eu fiquei nervoso. Você quebrou as tábuas, Moisés? Foi um acesso de ira, esse povo obstinado, e eu quebrei. Deus disse para Moisés: Moisés, ainda bem que eu não sou como o homem. O homem erra, eu não erro. O homem cai, eu continuo de pé. O homem esfria, eu continuo labareda de fogo. Eu vou lhe dar uma notícia, Moisés. Lava 2 tábuas de pedra e as traga a mim. E uma coisa eu te garanto: eu vou escrever nelas as mesmas palavras que estavam escritas na primeira que você quebrou. Como assim, Senhor? As mesmas palavras, a mesma aliança, a mesma promessa. Você quebrou, mas a minha palavra continua de pé. Eu vou escrever as mesmas palavras, e tem mais, Moisés. Eu não vou acrescentar um juízo e não vou suprimir uma vírgula de tudo aquilo que eu falei, de tudo aquilo que eu prometi. Eu quero falar com você, não sei quem você é, mas de repente você está aqui pensando: Jeová me ajuda. Ao longo do caminho, uma fraqueza, acesso de ira, você acabou quebrando as tábuas do testemunho que Deus tinha dado na sua vida. Andou quebrando a aliança. Pô, Jeová, foi muita pressão. E muitas vezes você está dizendo: para mim já não tem mais jeito. E Deus me mandou aqui te dizer: tem jeito. Porque Deus vai escrever de novo. Tem jeito. Porque Deus vai escrever para a tua vida as mesmas palavras, as mesmas promessas. Tudo que Ele te prometeu, Deus está disposto a escrever de novo. Por que, pastor? Porque a mãe pode desistir do filho, o filho pode desistir do pai, o pai pode desistir da esposa, o homem pode desistir do homem, mas Deus não desiste de você. Ele está disposto a escrever de novo as mesmas palavras. Mas ele diz um detalhe. Êxodo 24, versículo 12. Antes de subir ao Sinai, Deus orientou Moisés e disse: Moisés, daqui a alguns dias eu vou te chamar no Sinai. E eu vou te entregar 2 tábuas que eu tenho escrito para você ensinar o povo. Êxodo 24,
Veja que Moisés pegou as tábuas no Êxodo 31. E no capítulo 34, Deus pede para ele lavar as pernas. Isso deixa eu entender que quando Deus chamou Moisés para o monte, as tábuas já estavam escritas. Ele só orientou Moisés às 613 leis e entregou as duas tábuas para Moisés. Agora Moisés quebrou e Deus falou com ele: Moisés, eu estou disposto a escrever tudo de novo, igualzinho da primeira vez na sua vida. Aleluia. Só que tem uma coisa: na primeira vez eu lavei, eu escrevi. Dessa vez você lava as pernas e eu escrevi. Glória a Deus. Eu ouvi um glória a Deus. Glória a Deus. Na primeira vez, o trabalho foi todinho meu. Eu lavei e escrevi. Agora, você lava. Traz do jeito que eu te pedi. E eu vou escrever. E você, fiel, eu vou escrever as mesmas coisas. Mas você vai lavar as pernas. Glória a Deus. Aí Deus disse para Moisés: Moisés, eu quero duas tábuas iguaizinhas à primeira que você quebrou. Lembra do tamanho? Lembra, Jeová? Você lembra da espessura? Lembra, Jeová? Lembra da largura? Lembra, Jeová? Lembra da cor? Lembra, Jeová? Eu quero duas tábuas iguais. Não me venha com tábua diferente. As tábuas têm que ser iguais. Se você me trouxer duas tábuas iguais à primeira, a minha parte eu vou fazer. Eu vou escrever de novo com o meu dedo na sua vida. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo número 13, ele diz assim: vós sois carta escrita, não com tinta em tábuas de pedra, mas pelo Espírito nas tábuas de carne do coração. Eu ouvi um olha aí, então eu vou explicar. O que Jeová estava dizendo? Você lembra do primeiro coração que você tinha? Que eu escrevi nele, entreguei para você, um coração novo, e ao longo do tempo você quebrou? Me traga aquele coração de novo. Glória a Deus. Aleluia. Me traga aquele coração lá no início da caminhada. Glória a Deus. Não me venha com um coração diferente. Esse coração malicioso, por dentro da caminhada. Agora eu conheço Jeová. Eu conheço a igreja. Eu conheço essa igreja. Jeová dizendo: volta lá. Porque eu quero um coração igual aquele. Glória a Deus. Sabe aquele coração inocente? Aquele coração cheio de fé? Aquele coração avivado? Que você chegava num culto como esse, já estava girando antes de abrir o culto. Glória a Deus. Aleluia. E o pastor falava qualquer coisa, você dava glória a Deus misturado com aleluia. Hoje ele nem te dando nota de licença e abre a boca para a glória. Deus está dizendo: se você trouxer o mesmo coração, eu escrevo de novo as mesmas palavras. Pergunta para o seu irmão: como é que está seu coração? Como é que está seu coração? É aquele do início da sua caminhada? É aquele do primeiro amor? É Deus. Ou já mudou? Hoje ele é malicioso, hoje ele está cheio de soberba, hoje ele é um coração vingativo. Se sobrar na minha reta, eu arrebento. Não, esse coração Deus não quer. E Deus quer aquele primeiro coração. Se você trouxer esse coração, Deus vai escrever de novo. E tudo aquilo que você quebrou, tudo aquilo que você perdeu na caminhada, Deus vai escrever de novo. E a promessa lá está de pé. De pé. Moisés, o velho Moisés, prepara as tábuas. E agora ele vai
possa escrever, que Deus aprove as tábuas, se está na mesma cor, tamanho, espessura, se é igual, e possa escrever. Só que um dia antes, uns dias antes de acabar de preparar a tábua, Êxodo 33, versículo 18, ele vai subir no 34. Êxodo 33, 18, Moisés faz um pedido audacioso ao Senhor. Ele diz: Senhor, rogo-te que me mostres a tua glória. Aí Deus vai dizer: ninguém vai ver a minha face e continuar vendo. Então você sobe aqui, entra na fenda da rocha. Entra na fenda da rocha. Porque eu vou passar com toda a bondade na frente. Mas vou colocar a minha mão na fenda da rocha. Enquanto eu estiver passando, a minha mão vai estar lá. Depois que eu passar, eu tiro a mão e você vai me ver pelas costas. Irmão, só vendo Deus pelas costas, Moisés quase morreu. Aí eu fico imaginando que no capítulo 34, ele vai subir de novo no Sinai. E agora ele vai ver Deus escrevendo com o seu dedo nas tábuas de pedra. Como? A Bíblia vai dizer que Deus desce na nuvem, que ele se prostra no chão, o rosto de terra. Mas eu acho tremendo Deus. Era Deus ensinando uma coisinha para Moisés. Na primeira, Moisés, eu fiz tudo e te entreguei pronto. Você nem viu como eu escrevi. Mas agora eu vou escrever na tua cara para você ver o poder do Deus que você serve. Glória a Deus! Você está viajando, eu viajo para essa. Eu fico imaginando Moisés ali escondido, eu fico imaginando da nuvem saindo só o dedo de Deus, e de repente o dedo de Deus, Moisés encostou as tábuas numa rocha, e aí o dedo de Deus desceu. Primeiro mandamento: eu sou o único e verdadeiro Deus. Segundo: não terás imagem de escultura diante de mim. Terceiro: somente a minha adoração. Moisés não percebeu, mas enquanto ele está ali vendo a nuvem, o dedo de Deus escrevendo, Deus o está encharcando com a sua glória, com a sua Shekinah, a sua cavode, a sua doxa, ao ponto que quando Moisés desceu, ninguém podia olhar para a cara dele. A Bíblia diz que ele precisou usar um véu, e durante muitos dias falava com o povo através do véu, porque ninguém podia olhar para a face de Deus. O que isso tem a ver comigo, pastor? Se prepare, Deus vai escrever de novo. E a glória vai aparecer na sua face. No primeiro sinal, alguém vai chegar e vai dizer: você está diferente. Não aconteceu, você está diferente. Glória a Deus! O brilho do Senhor vai aparecer na sua face. Porque Deus vai escrever de novo. Deus vai escrever de novo. Glória no nome de Jesus. Glória a Deus. Fique de pé em nome do Senhor. Glória a Deus! Pastor, por que na segunda tem glória mais forte que na primeira? Porque a Bíblia diz no livro de Ageu: a glória da segunda casa será maior. Glória a Deus! Na segunda vez, Deus vai fazer de uma forma para você nunca mais pensar em quebrar a tábua na sua presença. E eu vou lhe dizer, eu vou falar um negócio agora que é só para quem crê. Quem não crê, já tem a bênção para ir embora. Estou falando sério. Agora, quem crê, Deus me manda dizer, o dedo dele está passando aqui essa noite. Ele está rabiscando corações aqui essa noite. Corações que não perderam a santidade, a inocência, a fé, o desejo de Deus. O dedo de Deus está rabiscando. Ele vai fazendo de novo. Ele vai escrevendo de novo. Deus tem uma nova história escrita no dedo dele para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Tudo vai voltar a ser como antes. Vai ser melhor do que antes. Por causa do coração
Glória ao nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te damos graças, Deus, essa noite, pela tua bondade. Como o Senhor fala, Senhor, de uma forma clara, a quem quer escutar. Obrigado, Senhor, pelo teu poder. Obrigado, Senhor, pelo teu carinho, pelo teu cuidado. Mesmo, Senhor, quando nós vacilamos, o Senhor não vacila, o Senhor continua firme na sua posição. Obrigado, Senhor, que mesmo quando nós erramos, o Senhor não erra. Mesmo quando quebramos a aliança, o Senhor não quebra. O Senhor mantém a sua palavra justa, verdadeira e fiel. Seja com meu irmão, minha irmã, que ao longo da caminhada sabe, Senhor, que algumas vezes eu estou quebrando o talo na sua presença, mas que hoje está num desejo forte na sua alma de trazer um coração novo, igual ao primeiro, a primeira oportunidade que esteve na tua presença. Que esse coração contrito e quebrantado seja o papiro, o rolo, as tábuas, para que o seu dedo possa escrever até vazar de novo. Eu profetizo, Senhor, essa noite, no poder do Espírito, que depois dessa noite, que o Senhor está rabiscando no coração de crente, quem olhar o teu servo de frente, vai ler as tuas promessas e dizer: esse é servo do Senhor. E quem quer ver o seu servo de costas, quem quer ver o teu servo por trás, vai ter que ver a mesma coisa. Esse é servo de Deus. Verdadeiro e fiel. Senhor, que não haja dúvidas, que não foi o homem, mas foi o Senhor quem escreveu nas tábuas desse coração. Que haja mudança, que haja prosperidade, que haja crescimento para a glória do nome de Jesus. Faz outra vez, como da primeira vez. Faz outra vez. Glória a Deus. Como da primeira vez. Faz outra vez. Glória a Deus. Como da primeira vez.